Então abra aí, você já deve ter aberto, se não abriu, abra Lucas. A leitura vai ser um pouco longa, mas ela é necessária. Esse é um dos textos que não dá para fracioná-lo, a não ser que eu fosse pregar um pequeno item, mas como ele vai ser ministrado por inteiro, eu preciso do texto inteiro. Então nós vamos ficar, você vai ficar com a sua Bíblia aberta, não feche a Bíblia, você abra a Bíblia e o coração também. Amém? Então vamos lá. Lucas no capítulo 15, no verso 11, diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, ou as alfarrobas, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, e ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. E também trazei um novilho gordo e preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Esse texto, vamos ler só até aqui no momento, até o verso 24, do 11 ao 24. Esse texto está retratando uma história da qual você já conhece, você já sabe. Mas eu quero falar de um tema. Dentro disso aqui nós vamos ter algumas revelações, que eu creio que muitos de nós talvez não tínhamos tido ainda, eu mesmo não. Mas o Senhor foi nos revelando no nosso espírito, e eu quero compartilhar com você, tua casa. Essa palavra, ela é muito poderosa. Se você está na casa do Pai, essa palavra é para você. Se você se afastou da casa do Pai, essa palavra é para você. Se você não conhece ainda a figura do Pai e o que Ele tem na sua casa, também essa palavra é para você. Então, uma palavra específica que vai abraçar a todos os povos especificamente. O que está, o que foi e o que não conhece. Então, você vai conhecer. E o tema hoje é 4 personalidades e uma história. 4 personalidades e uma história. Este é o nosso tema de hoje. Eu quero trabalhar em cima disso. Porque eu tenho ouvido, nesses tempos do fim, o que a internet está fazendo de bom, ela, na mesma medida, ou talvez até mais, ela faz de ruim. Então, às vezes, o nível de informações que estão sendo derramadas sobre as pessoas, está vindo muita informação, e das informações, muitas das informações não possuem revelação, apenas informação. E a informação sem revelação, ela traz deformidade, ela é uma deformação. A informação sem revelação traz deformação. Então eu preciso
urgentemente ter, sim, o conhecimento, mas eu preciso, junto com ele, ter a revelação daquilo que eu estou conhecendo. Então, eu posso conhecer e não ter a revelação. Muitos podem me conhecer, mas não têm revelado de fato quem eu sou, apenas me conhecem. A palavra do Senhor é igual. Muitos têm muito conhecimento de muitas coisas, mas não têm a revelação de todas as coisas que ele está conhecendo. Então é muito importante que eu vou tratar com vocês hoje aqui, é uma palavra também pastoral, para aqueles que gostam de ouvir muitas informações, muito cuidado. Nem todo mundo está preparado, nem todo mundo tem uma peneira nos ouvidos, nem todo mundo consegue fazer a diferença e cai. Ele sorrateiramente, sem ele perceber, ele cai em erros, ele cai em algumas coisas que não tem noção. E sem perceber, ele cai num buraco do engano, ele cai ali no erro, ele cai na falsa doutrina, ele cai nos falsos ensinos, e isso tem derrubado tanta gente, isso tem afastado muita gente. Por isso eu quero falar nesse texto, eu vou falar em cima disso, as 4 personalidades e uma história. Há uma doutrina sendo pregada por aí que ela está debatendo, ela está tentando rebater a questão da doutrina da Trindade. Porque a doutrina da Trindade, eu até nem gosto muito às vezes dessa palavra, eu prefiro a palavra divindade. Né? Para falar de forma mais particular assim, eu prefiro a palavra divindade. Mas a Trindade, que está na divindade, ela não pode ser negada, ela não pode ser colocada aleatória, ela não pode ser jogada fora. Ela precisa ser estudada, ela precisa entender. E eu não vou falar da Trindade, porque se nós falarmos por exemplo, de Trindade, eu teria que ter aqui 2 horas só para te falar sobre isso, e agora não é o momento. Mas eu preciso deixar isso claro nesse início para que você compreenda. Quando eu observei, eu acompanhei alguns ensinadores, alguns assim que se propõem a ensinar, mas quando eu não tenho conhecimento e ensino, eu multiplico a ignorância, porque na verdade, como eu não sei, mas eu penso que sei, e faço daquilo uma verdade para mim, e começo a ensinar, eu multiplico a ignorância. Então presta atenção em uma coisa. Todos os ensinadores que eu pude ver que estão falando contra a Trindade, eles vão falar que a Trindade é uma doutrina que vem de milênios, vem de muito tempo atrás, e começa assim de povos pagãos, de religiões pagãs. Então ele caminha até ali e vai falando com uma certa propriedade e esquece do mais prioritário, que antes das doutrinas pagãs, antes do paganismo, antes de Babilônia, antes dos caldeus, antes de tudo isso acontecer, está o Pai, está o Criador vem antes. Ele vem antes de tudo isso, e lá antes de tudo isso, lá já em Gênesis, lá no início ele diz, façamos o homem, já põe no plural, já põe algo que tem ali, a divindade ela está compartilhando consigo mesma, então tem mais alguém ali, e está falando da própria Trindade, porque não havia o homem ainda, não havia anjo ainda, não tinha ninguém, ele diz, façamos o homem, façamos isso, façamos aquilo, ele vai colocando dessa maneira. Então, essa é um assunto delicado, para quem não entende, e você tentar fazer ela entender, porque é mais fácil crer que não existe, que isso aí é antibíblico. E esquece que a Trindade é um selo colocado em toda a sua criação. O homem é trino, corpo, alma e espírito. E se você buscar em toda a criação, vai ter selos, marcas da Trindade. Ele selou toda a criação trina, ela é tridimensional, ela é colocada em 3 partes, sempre vai ser assim. Então, essa doutrina, para você ter uma ideia, quando Cristo é batizado por João Batista, ali naquele local, quando João ele passa por esse período, quando João passa por o batismo de Cristo, onde ele o batiza, a pomba vem na figura do Espírito Santo sobre o Filho, que é o Messias, é Cristo. E uma voz do alto diz, esse é meu Filho. Ali já se manifesta a Trindade. Então a Trindade é um assunto vasto, que eu vou tratar assim, ela mais focada numa outra ocasião, mas eu tive que falar isso porque aqui no texto a Trindade é revelada também. Por isso que eu estou colocando aqui 4 personalidades e uma história. Então nós temos essas 4 personalidades nesse texto. Depois nós vamos descobrir onde que elas estão. Tem aqui o Pai, tem aqui a segunda personalidade que é do Filho,
A terceira, que é o Espírito Santo, e a quarta personalidade, que é o homem, a humanidade. Representa aqui a humanidade. Então tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo e tem o homem. Essas quatro personalidades estão aqui. E quando nós falamos de filho, não é do filho pródigo. Estamos falando da figura de Cristo, do Messias, ele está aqui. Ele também está descrito nessa passagem. O Espírito Santo também está descrito aqui. Aqui, quando nós falamos do homem, aí sim, a humanidade, aí falamos dos dois filhos, o filho pródigo, o mais novo que vai, e o outro que fica, aí falamos de humanidade. Mas nós vamos ver na tipologia e vamos desembaraçar isso de maneira muito prática e muito contextualizada para a nossa vida. Então eu quero falar isso aqui com você, algumas coisas que nós temos que aprender. A primeira coisa que eu quero que você aprenda comigo hoje, nessa noite, onde estamos aqui, ó, você que está aí, mantenha-se focado, não perca o foco dessa palavra, porque nós vamos aprender nesse texto tão importante algumas coisas, e a primeira que nós vamos aprender é exatamente isso aqui, ó, a parar de perder. Você coloca isso no teu coração, não deixa escrito só na live, mas escreve no teu espírito, dentro do teu coração, tem que parar de perder. E talvez, mas como assim, por que parar de perder? Às vezes a perca, ela parece inevitável, mas eu preciso parar de perder. Tem que parar de perder. Por quê? Simplesmente porque a perca é igual à revelação. Aqui estamos lendo, e a revelação da palavra e a perca é a mesma coisa. Como assim? É processual. Tanto a revelação da palavra, ela é um processo, ela é processual, ela é ascendente. A perca, quando vai perder, ela é descendente, ela também é um processo. A pessoa nunca perde. Você quer ver? Quando Cristo ele vai no capítulo 15 de Lucas, ele quer falar, isso é só para você ter uma noção. Quando ele vai ministrar, no capítulo 15 de Lucas, aonde está ministrando, tem 3 passagens nesta parte de Lucas, no capítulo 15 de Lucas, em que vai falar assim, ó, são 3 parábolas que ele conta, 3 histórias, mas eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, ó. Talvez você nunca prestou atenção, mas presta atenção nisso aqui, ó. Em Lucas, no capítulo 15, no verso 4, eu não vou ler a parábola, não vou pregar sobre ela, mas lê, ele conta 3 parábolas, essa aqui é uma parábola, ele fala a parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida, ele diz assim no verso 4, ó, Lucas 15, verso 4, presta atenção nessa palavra. Ó. Qual, ele está dizendo, qual? Quem? Qual dentre vós é homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre. Então ele está falando, havia um aprisco, havia ali um rebanho, 100 ovelhas e uma. Quantas se perderam? Uma ovelha se perdeu. Aí ele vai contar uma segunda parábola logo à frente, logo no verso 8, ele vai contar uma segunda parábola, que são das 10 dracmas, ou da dracma perdida, e ele diz assim no verso 8, ó, Lucas 15, verso 8. Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Ele está perguntando. Então você percebe que ele está falando, ele fala das 100 ovelhas, aí perde uma ovelha. Aí ele fala das 10 dracmas e perde uma dracma. E depois aqui ele vai falar dos 2 filhos e um filho se perde. O que passa desapercebido é que o que Cristo ele está dizendo na palavra, o que ele está revelando para nós, que eu preciso parar de perder, porque a perca é processual. Quando ele conta a parábola da ovelha, quantas ovelhas tinham? Havia quantas? 100 ovelhas. Haviam 100 ovelhas. Quantas que se perderam? Uma. Uma ovelha de 100 é quanto por cento? 1%. 1% foi perdido. Mas na passagem seguinte da parábola das dracmas, quantas dracmas tinham? 10. E quantas se perderam? Uma. Essa uma dracma de 10 é 10%. Então, na primeira parábola, perdeu 1%, que é uma de 100. Na segunda parábola, perdeu uma de 10. Então, aqui é 10%.
Mas quando ele chega na parábola do filho, aonde perde um filho, não é apenas um filho que está sendo perdido, é 50%. Porque haviam 2 filhos, então metade, 50%. Ou seja, nas parábolas ele já dá um acréscimo, é uma ascendência ou uma descendência de perca. Começa a haver perca processual, perde 1%, perde 10% e perde 50%. Você vê que a perca está processual. Se não interromper a perca, vai perder tudo. Perde tudo. Então, com essa passagem do filho pródigo, eu vou aprendendo de cara que eu preciso parar de perder. Sabe aquela coisa que você começou a perder e não dá conta? Você pega e deixa. Vou deixar isso para lá. Não deixa para lá. Se está perdendo, para, estanca na hora aquilo que está sendo perdido, porque a perca ela é processual. Começou a perder. Já viu aquela história que as pessoas costumam dizer? Parece que o mal vem a cavalo. Não é que a perca é processual. Se não interromper, ela vai sendo processual. Se a pessoa perder a moral com uma outra pessoa, ela vai perder a moral com 10, vai perder a moral na cidade, perde a moral no país, e com a internet perde a moral no mundo inteiro. Por quê? Porque a perca é processual, então ele vai perdendo de forma processual cada vez mais. Então eu preciso aprender a parar de perder, eu tenho que parar de perder. Mas não é só isso que ele ensina, não. Tem outra coisa aqui muito importante. Então, se você está percebendo que está perdendo alguma coisa, que está perdendo a comunhão com a igreja, cuidado, essa comunhão ela é processual. Você começa a perder comunhão, depois essa comunhão vai sendo alastrada e esse mal vai aumentando. Eu não vou num culto. Ok, depois eu não quero ir em 2, depois eu não quero ir em 3, não quero ir o mês, aí eu não sinto o prazer de estar, daqui a pouco está desviado, está debaixo de uma ponte da vida. Então eu preciso estancar, parar de perder. Está perdendo comunhão, corre para ela. Então eu não posso, eu preciso rever isso na minha vida e ver aquilo que está sendo perdido, tem que estancar. E tem que parar aquilo imediatamente. Eu quero já logo no início, assim, já profetizar sobre a tua vida. Que todo o nível de perca que você teve até hoje, que seja estancado hoje, agora. Seja parado já. Todo nível de perca, toda a perda que você teve, tudo que você perdeu, aquilo que começou num processo de perca, seja paralisado agora, seja interrompido agora e entre num processo de ganho. Que seja assim em nome de Cristo, para que você, entendendo isso, seja estancado. Essa sangria, essa perca, isso que você está perdendo, e é um processo de perca, mas na tua vida hoje está sendo encerrado, amém? Você pode dar um amém, aí você pode escrever amém, seja interrompido toda a perca da minha vida agora, vou parar de perder, quer que seja, porque quando vem a luz da palavra, a luz vem para iluminar. O que estava escuro? Percas, perdendo, sempre perdendo, andando em derrotas, perdendo, então tem que ser iluminado para que essa perca pare. Então, que você receba isso no teu espírito. A palavra me ensina, Cristo ensinou, perde 1%, perde 10%, depois perde 50%, ou seja, cada vez perde mais. Então, eu preciso, no Senhor, aprender a parar de perder. Então, é a primeira coisa que eu aprendo aqui. Agora, veja aqui, segunda coisa que eu aprendo nesse texto, eu aprendo a conviver com os irmãos. Esse texto, ele é muito rico. Olha o verso 17. O verso 17 do texto que nós lemos diz assim, foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Viu? Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Que coisa interessante. Ele lembra do pai, ele vai se comparar com os empregados, mas ele não consegue nem citar o irmão, porque ele já não vivia muito bem com esse irmão, ele já não andava bem com o irmão, ele não tinha uma boa convivência com o irmão. O pai é o mesmo, a casa é a mesma, mas os irmãos, por serem diferentes, não conseguiam conviver. E a falta da convivência trouxe um distanciamento. Então eu preciso aprender a conviver com os irmãos. Olha aqui no texto de Lucas, no verso 25, o que acontece com o outro irmão? A gente não tinha lido, eu vou ler agora, aqui, para continuar a história. Lucas 15, 25 a 32.
Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando? Quando o filho mais novo volta. Tem um tempo que ele volta, e o filho mais velho estava lá no campo. E quando foi, se aproximando da casa do pai, o mesmo pai, ele ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou. Teu irmão, teu pai, mandou matar um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Recebeu teu irmão de volta. Mas o filho mais velho encheu-se do quê? De ira. Ele ficou irado e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, pai introdutor, ele saiu para insistir com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Ou seja, você percebe que os irmãos, eles não se davam bem. E esse não se dar bem fez com que um se distanciasse e fez com que o outro vivesse amargamente. O de lá se compara com o empregado, e o daqui se acha um empregado. Ele pensa que ele é empregado. Ele também se compara com o empregado. Ele também se compara com um servo. Fala: eu estou servindo o Senhor. Então, o de lá se compara com o empregado porque foi. E lembra, na casa do meu pai, lembra do pai, lá os empregados do meu pai vivem melhor do que eu, deixa eu ir para lá, eles estão comendo, e eu estou aqui comendo essas bolotas de porco, aqui querendo pelo menos comer o que os porcos comem. Enquanto que o outro que estava em casa tem o mesmo pensamento, só que ele estava em casa se sentindo um empregado, ele não tinha uma identidade assumida como um filho. E o pai tenta colocar isso dentro dele. E ele ficava irado com o irmão. Então eu preciso aprender a conviver com irmãos, porque essa desavença entre os irmãos fez com que um fosse embora e fez com que o outro vivesse amargamente mesmo dentro. Tem gente dentro da igreja que vive amargo. Ele é filho do meu pai, ele está dentro do convívio, mas ele é amargo, ele vive amargo, ele se sente um empregado, ele não entendeu que é filho. E o que foi, ele até chama de pai, mas se compara a empregado, fala os empregados do meu pai. Então você vê que é um problema muito grande entre os irmãos. E não se assuste, mas é muito comum, é muito simples quando os irmãos eles falam, um fala mal do outro, um critica o outro, um tem ira do outro. Essas coisas não vão tirar a paternidade do céu sobre mim. Não vão tirar a paternidade do nosso Criador sobre você. Não tira. Aliás, um dia Cristo diz assim que, ai daquele, cuidado com aquele que todo mundo fala bem dele. Cuidado quando falam bem de você. Toma cuidado, olha que interessante, ele não diz assim, toma cuidado com os que falam mal, toma cuidado com os difamadores, olha, toma cuidado com os mentirosos a teu respeito, cuidado com os fofoqueiros. Ele não diz, ele fala, cuidado com quem fala bem. Cuidado com quem fala bem de você. Fala, ai daqueles que falam bem, ai daqueles que estão ali falando bem. Por quê? Porque então passa enganado. Isso inclusive está escrito, olha aqui, em Lucas 6:26. Está aí o texto para que você marque isso para você entender. Cristo, ele falou isso mesmo. Ai de vós, quando todos vos louvarem. Louvar é elogiar. Cuidado, ai de vós, quando todos te louvarem. Todos falarem bem de você. Cuidado, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. O falso profeta tem uma tendência a falar aquilo que o povo quer ouvir. Tem uma tendência a massagear o ego, massagear o coração. Ele está dizendo, toma cuidado com quem fala bem. Cuidado com quem fala bem de você. Porque é natural. Ele diz, tome cuidado quando vos louvarem. Então é preciso ficar atento. Ai de vós. Ele está dizendo, ai de vós,
quando vos louvarem. Ai de vós quando falarem bem de você, porque fica falando muito bem. Por quê? Porque o comum, o normal, é que falem mal. Porque mesmo falando mal, eu não deixo de ser irmão. Você conhece pessoas que abandonaram a congregação e ele começa a usar texto bíblico para dizer que ele pode servir Deus em casa? Você já viu isso? Não tem prazer de ir na igreja, põe defeito em tudo quanto é irmão, se sente magoado, se sente machucado, se sente ofendido, ele vai embora. Por quê? Porque ele queria que falasse bem, mas Cristo está falando, ai daquele que falam bem, aquele de quem é falado bem. Porque falar mal é natural. O Pai está ali para consertar isso. O que eu não posso é fazer com que isso me afaste da casa do Pai. Eu não posso me afastar da casa do Pai por causa da crítica de um irmão. Eu não posso me afastar da casa do Pai porque eu fiquei sabendo que o irmão falou mal de mim. É normal, está na palavra. O ser humano é falho, ele erra. Mas eu não posso deixar que o erro da língua dele me afaste da casa do Pai. E aqui está os dois afastados entre si, e um se afasta da casa do Pai, o outro está na casa do Pai, afastado do Pai da casa. Os dois são afastados, não é só um. Um afastou-se da casa do Pai e gastou, perdeu tudo, sofreu. O outro está na casa do Pai, mas está afastado do Pai da casa. E também não usufrui. Não usufrui. O que está lá está perdido, o que está dentro também não usufrui de nada, porque ele se sente um empregado. Então ele está afastado do Pai da casa. Então não é só afastar, eu tenho que estar perto do Pai e da casa do Pai. Eu tenho que estar junto. Estar perto do Pai é estar perto do meu Criador. Estar perto do Pai é estar perto do Altíssimo que me criou. Agora, estar na casa do Pai é estar junto com o meu irmão, que também foi gerado pelo mesmo Pai. Então eu não posso ficar aí magoadinho, ficar com coisinha, com cisco. Isso leva as pessoas a irem para construir o seu próprio chiqueiro. Aquele menino que acabou construindo um chiqueiro. Quem se afasta da casa do Pai vai acabar construindo um chiqueiro para si. E não é para isso que o Pai te gerou. Você é filho de um pai como é o nosso, não é para ficar no meio de porcos. Então a gente já vai aprendendo, aprenda a conviver com os irmãos. Todos nós temos defeito. E se contar o defeito do outro irmão, pode ter certeza, algum irmão está contando o teu. Porque todos nós temos as nossas questões, estamos num processo de aperfeiçoamento diário. Todo dia eu sou aperfeiçoado em alguma coisa. Todo dia, às vezes eu erro, eu falho, aí eu me levanto, tento não cometer mais aquele erro, busco a sombra dele, busco a orientação dele, ele vai me ajudando para que eu não erre mais, e assim eu vou caminhando. Eu tenho que hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, mas eu não posso sair da casa do Pai, porque o irmão falou mal de mim. Você não pode ficar, eu vou me afastar da casa do Pai. Por quê? Porque o irmão falou, não é este o caminho. Eu preciso assumir minha identidade de filho e ficar na casa do Pai, com o Pai em casa. É com o Pai em casa, na casa dele, junto dele. Esse é o meu lugar, esse é o teu lugar. É o teu lugar. Eu conheço muita gente nesse tempo em que fala, eu vou ficar em casa, eu posso servir Deus em casa, não precisa congregação. Isso é antibíblico. Eu preciso sim congregar, eu preciso sim estar na mesa junto com os meus irmãos, eu preciso conviver com tudo isso, porque o perfeito da casa é o Pai. Os irmãos, cada um tem o seu problema, mas são irmãos, foram gerados pelo mesmo Pai. Filho, ele não pede para nascer, ele só nasce, ele é filho. Ele só é filho. Então ele não escolhe, ele é filho, ele nasceu. Então você é filho, junto com o teu irmão. E o Pai, o nosso Pai, é o mesmo. Então aqui você vê dois filhos degradando entre si, com ira, com raiva, fala mal um do outro. Um não quer nem citar, lembra do empregado, aí o outro também vai se comparar com o empregado, e fica assim. E o pai tentando introduzir um, esperando a volta do outro, então está ali. Então eu preciso posicionar minha vida. Se você não tem uma congregação, se você não consegue conviver com irmãos, é simples de resolver isso. Busque ao Pai e diga, Pai, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser humilde, eu preciso ser humilde o suficiente para saber que eu não sou melhor do que ninguém. O meu irmão não é pior do que eu, nem eu do que ele. Somos todos filhos do mesmo Pai, estamos num caminhar de acertos. Temos umas quedas, mas estamos na casa do Pai, o Pai arruma tudo. Mas quando eu estou na casa dele, na sombra dele, então não deixe, eu aprendo aqui a conviver com os irmãos, aprenda a conviver com os irmãos. É preciso aprender a conviver com os irmãos. Meu Deus, e quando
Quando Cristo diz aqui, ó, ai de vós quando todos vos louvarem. Olha, toma cuidado quando todo mundo te elogiar. Muito cuidado. Toma cuidado. Por quê? Por quê? Porque é mentira. Não dá para você agradar a todos, porque nem ele foi elogiado por todos. Aí você quer ser elogiado por todos? Principalmente pelos irmãos? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então não fica querendo esse afago, não, que ele está na casa do Pai, com o Pai em casa, congregando com o teu irmão, que é difícil para você conviver com ele, mas você também é difícil de convívio para o outro. Eu preciso entender isso, que eu tenho que aprender a conviver com os irmãos. Eu preciso, nesse tempo o povo fala assim, ai que bom tem live. Não é porque gosta da live, é porque na live ele não precisa estar sentado do lado do irmão. Tem que tomar vergonha, a vergonha de um cristão, ter a prazer de estar junto com outro irmão. Está lá junto. O momento agora está exigindo isso, mas o meu coração ele sofre porque eu queria estar todo mundo junto. Era para estar todo mundo junto, com todas as suas diferenças. Era para estar todo mundo junto. Então não vem se esconder atrás de live achando que é bom. Não é bom. É bom porque você está ouvindo a palavra, mas o perfeito é estar na casa do Pai, com o Pai em casa, todos unidos ao redor da mesa. É isso. Então não deixa o teu coração te enganar. Na primeira oportunidade, junte-se ao irmão. Na primeira oportunidade, esteja na mesa do Pai, junto com os irmãos. É necessário. É necessário. Então, aprenda a conviver com os irmãos. Mas nós temos que... Vou aprender aqui mais uma coisa muito importante, que está aqui terceiro. Ó. Tome decisões corretas até o final. Anota aí, ó, tome decisões corretas até o final. Isso aqui é uma outra palavra, seria uma outra tônica, mas eu vou esclarecer para você aqui. Mas é preciso tomar decisões corretas até o final. Esse filho mais jovem, o filho mais moço, desde o versículo 12 até o 16, ele vai tomar 7 decisões. Eu não vou falar delas uma por uma, mas eu vou te citar onde elas estão para você matar a curiosidade. Não deixar você no ar, para que você entenda. Ele toma 7 decisões, ele só acerta uma. Mas 6 decisões dele são uma catástrofe. Uma catástrofe. Eu acho que eu não coloquei ali no texto, mas está aí na tua Bíblia, você vai ler aí a tua Bíblia no verso... Leia aí na tua Bíblia no verso 13. Ó. Vamos ver aqui no verso 13. Ó. Veja bem. Vamos ver no verso 13 em diante. Ó. Vamos contar as 6 decisões erradas primeiro. As 6 decisões erradas primeiro. Está no verso 13. Começa do verso 13 até o 16. Vamos ver as decisões erradas que ele tomou? Ó, não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Verso 16, ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. 6 decisões ruins. Vamos ver onde que elas estão? Volta a leitura comigo do verso 13. Não passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Ó, primeiro, partiu para terras distantes. Primeira decisão errada, se distanciar da casa do pai. Essa é a primeira decisão errada, uma catástrofe. É uma hecatombe, é um terremoto na vida do cristão. Ele se afasta, é o primeiro erro, ele parte para terras distantes. Olha que decisão errada. Quantas pessoas têm decidido ficar longe da igreja, longe do convívio? É assim, decisão errada. Primeira decisão errada. Segunda decisão errada. E lá esbanjou todos os seus bens. Ó, segunda, esbanjou todos os seus bens. Decisão errada. Jogou tudo fora. Isso é falta de planejamento, falta de equilíbrio. Ele gastou, ele esbanjou. Esbanjar é gastar desnecessariamente, é jogar fora. Ele jogou no ralo tudo que tinha. Vamos ver a terceira decisão. A terceira decisão, vivendo de forma irresponsável. Vivendo de maneira irresponsável. A irresponsabilidade
É uma decisão, eu tomo decisão, eu decido ser irresponsável. E aí, quando eu decido ser irresponsável, vou ter atitudes irresponsáveis, porque assim eu decidi. No fim, vai dar tudo errado. Então, essa é a terceira decisão, né? A terceira decisão errada, viver de forma irresponsável. Verso 14. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, é a quarta decisão, gastar tudo o que possuía. É diferente da segunda. A segunda, ele esbanjou todos os seus bens, ou seja, ele jogou tudo aquilo que ele tinha de forma desnecessária, ele foi esbanjando, sabe? Ele pega ele vai tomar uma cerveja, ele paga uma caixa para todo mundo, ele começa a jogar fora, ele esbanjou. Agora aqui, no seu quarto erro, após haver gasto tudo que possuía, esse tudo não é só finança. Ele gastou tudo, ele gastou a sua moral, ele gastou seu dinheiro, ele gastou a sua conduta, ele gastou a sua influência, foi tudo, ele gastou ele como um todo, tudo que ele tinha, ele foi gastando, ele gastou tudo, todos os seus argumentos, ele gastou tudo, ele não tinha nem com quem argumentar mais. Já viu aquelas pessoas que podem não ter dinheiro, não tem mais nada, mas ele é bom no argumento, ele ainda tem um bom argumento que pode se levantar? Não, ele gastou até os argumentos, ele não tinha nada, ele gastou tudo. Decisão errada. E abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Verso 15, por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Essa aqui é a quinta decisão errada. Ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. O que tem de errado aqui? Ele está longe da casa do pai, e vai trabalhar em regiões longínquas. Ele não quer produzir nada na casa do pai, ele não quer ser bênção na casa do pai, e ele quer produzir, ele quer dar lucro para regiões lá longe. Muitas pessoas afastam da casa do pai, e vai ser empregado do diabo lá fora. Nos lugares onde ele está, ele vai servir o mundo, ele vai servir o diabo, ele vai servir o seu coração enganoso, ele começa a tomar uma decisão errada, ele vai buscar um patrão lá fora, sendo que ele tem um pai aqui dentro, mas ele quer um patrão lá fora. Por quê? Decisão errada, uma atrás da outra, uma decisão errada atrás da outra. Ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que não era da casa do pai. Olha o que ele recebe, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Veja, o diabo sempre vai humilhar, ele vai colocar você para baixo, quem está longe da casa do pai. Qualquer um que ele quiser servir, na decisão errada, ele vai acabar onde não deveria ir. Ele vai ser humilhado, ele vai ser, para um servo, um judeu, um menino que tinha herança, estava ali, vai ter que cuidar de porcos. Olha que humilhante para esse menino, olha que humilhante, aqueles que estão longe da casa do pai. Você que está longe da casa do pai, e está à beira de cuidar de porcos, ou já está cuidando, volta correndo para a casa do pai. Volta para a casa do pai. Ah, mas eu estou bem. Por enquanto, você está tomando uma decisão em cima da outra errada. Admite que você está errando nas decisões. E a decisão errada, lembre-se, são percas. É perda, é uma perca, outra. Não está percebendo. Quando perceber, está do lado de um porco. Do lado de porco, querendo comer as lavagens, as alfarrobas, as vagens que o porco come. Querendo, porque nem estava comendo, estava querendo. Aí ele diz aqui, então a primeira, vou só recapitular, partiu para terras distantes, primeira decisão errada, esbanjou todos os seus bens. Segunda, vivendo de forma irresponsável. Terceira, após haver gasto tudo o que possuía. Quarta, quinta, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. E ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, às quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Ou seja, sexta decisão errada. Ele queria comer o que um porco come. Ele já estava tão cauterizado, ele já estava tão surrado, já estava tão entregue, estava se sentindo tão lixo, tão abandonado. Falou, se eu puder comer pelo menos o que o porco come, agora pasme você, nem isso ele podia comer, porque nem isso queriam dar para ele. Você vai ficar cuidando de porco, você não vai comer nem o que o porco come. Você vai abaixo dos porcos. Porco come as alfarrobas. As alfarrobas são vagens grandes que davam aos porcos. Tipo uma vagem de feijão gigante, eram as alfarrobas e dava para os porcos.
Nem isso, os porcos tinham. Ele não, ele tinha que mendigar, ele tinha que implorar. Falou, deixa eu comer pelo menos as alfarrobas. Olha o estado desse menino. Olha o estado dele. 6 decisões erradas que ele foi tomando. Por quê? Porque eu preciso, como foi o tópico, tomar decisões corretas até o final. Sim, pastor, mas você falou 6 decisões, mas disse que ele tomou 7. A única decisão correta que ele tomou foi a primeira, que está no versículo 12. Vira a página aí para você ver. No versículo 12 tem uma decisão correta. No verso 12, ele toma a única decisão correta. O problema é que ele toma essa decisão correta e as outras 6 tudo errada. Não é porque teve uma decisão correta que eu vou estar correto até o fim. Ela é o ponto de partida para outras decisões corretas. No versículo 12, ele vai tomar a primeira decisão, que é correta. Aliás, a única correta das 7. 6 erradas, mas a primeira é correta. Ele diz aqui, o mais novo reivindicou de seu pai, pai, dá-me parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Olha só, é a única decisão correta que ele teve, sensata, foi de pedir a herança para o pai. Mas ele não estava imaturo, será que era hora? O pai só estava esperando pedir. Entenda uma coisa, se você nasceu de novo e é filho, existe uma herança que pertence a nós por direito, diz o texto, é direito. É direito, já é direito, só está esperando pedir ao pai. Até aí tudo bem. Porque a decisão correta, ela é tomada mediante a presença do pai. Deixa eu explicar um pouco melhor para você. Aqui no Brasil, como que acontece a divisão ali da herança, para de fato colocar a mão e fazer o que quer? Quando o pai morre, a mãe morre, os pais eles morrem, passam para os filhos, e os filhos agora, cada um vai dar conta de si, e vai cuidar ali da parte da herança que recebeu. Mas olha, você já parou para pensar que o nosso pai não morre? Ele não morre. O nosso pai não morre, não tem como esperar ele morrer para você pegar a herança. O que ele quer é que você tome posse da herança ainda vivo. Você e ele que nunca morre. Para que nós, como filhos de um pai que nunca morre, possamos vivenciar essa herança. Então eu não posso ficar esperando o pai morrer para eu me apossar da herança. Então ele tomou uma decisão aqui sensata, tanto que não teve nenhum problema com o pai. Olha o texto, olha que tranquilidade do pai, ó. O mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me parte da herança, me dá parte da herança que tenho direito. O pai podia falar, que direito? Você não tem direito. Não teve nenhum problema, porque era de direito, era normal, só faltava pedir para o pai. Repartir a herança em vida. Cristo está dizendo, a herança já é repartida em vida, é igual reino. Eu não posso pregar reino pensando só no milênio, o reino já é desde agora. Eu já tenho que reinar desde agora. Quando Cristo vem, ele já manifesta ali o reino. É chegado o reino, então o reino já é, desde quando ele está aí. Eu não tenho que esperar o milênio, eu já reino agora. E ali o filho pede algo que era muito sensato. Era correto, ele pediu corretamente, não tinha nenhuma falta, nenhum erro, não tinha falha nenhuma. O que ele pediu estava correto. Então foi uma decisão correta que ele tomou de chegar para o pai e falar, pai, me dá a parte da herança. Agora, qual é o problema disso aqui? O problema está na primeira parte do verso 13. Logo no comecinho diz assim, não se passou muito tempo. Esse é o problema. Então ele pegou a parte da herança que lhe cabia. O verso 12. E no verso 13 o texto diz assim, não se passou muito tempo. Aí o mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu para terras distantes, banjou. Aí vai tudo aquilo que você já sabe. Aí é uma decisão errada atrás da outra. Ele só foi tomando decisões erradas, uma atrás da outra. Não passou muito tempo. Não passou muito tempo. Ele ficou na casa do pai esses anos todos. Apesar de ser mais novo, ele já tinha uma idade. E ele, ali, a idade que ele tinha, o pai não daria se tivesse 5 anos de idade. Então ele tinha uma idade já compatível que poderia lidar com a herança. E aí o pai libera a herança para ele, não tem problema nenhum, estava tudo correto. Qual foi aqui o problema e qual é o problema que acontece hoje? Mesma coisa. O problema é que muitos hoje, assim como ele, não conseguem conviver com quem tem mais autoridade do que ele. Esse menino viveu este problema.
Agora que ele pegou parte da herança, logo, diz o texto, não se passou muito tempo, rapidinho. Ele pegou uma parte da herança, recebeu a bênção, rapidinho. Mas rapidinho, ele não consegue ficar no mesmo lugar com alguém que tem mais autoridade do que ele. Por quê? Porque ele acha que já recebeu o suficiente, ele acha que recebeu a parte dele da herança, e agora ele não quer compartilhar com quem tem mais autoridade do que ele. É o que aconteceu. Por quê? Porque ele era um rebelde enrustido. Rebelde enrustido. Ele não podia extravasar a sua rebelião ou a sua rebeldia, ele não conseguia fazer isso. Qual que era o papel dele? Pai, dá-me parte da herança. O pai dava, fala, pai, tem muita coisa que eu preciso aprender ainda, e eu quero usufruir da minha herança, mas eu quero usufruir do teu lado, eu quero ficar aqui para te honrar. Eu vou ficar junto com o Senhor para te honrar. Essa seria a decisão correta logo depois. Não, ele toma a primeira decisão correta, e a única, que era, pai, dá-me parte da herança. Pronto, está tudo correto. E agora ele teria que usufruir da herança junto do pai, que tem mais autoridade do que ele. E isso a gente vê todos os dias. Todos os dias, as pessoas chegam arrebentadas na igreja, chegam destruídas com a família, destruídas nas finanças, sem norte para a vida, ele não sabe o que fazer da sua história, ele não sabe que rumo tomar, ele não sabe, mas aí dali a pouco ele começa a ser abençoado nas finanças, ele é abençoado na vida, abençoado no seu ministério pessoal, aí ele acha que já recebeu uma parte da herança, aí ele fala o quê? Pastor, tchau. É assim. Não consegue conviver com alguém que tem mais autoridade do que ele. Por quê? Porque ele pegou parte da herança. Ele não é insubmisso, ele não consegue. A falta do seu desejo de honra, daquela honra interna, ela não existe honra. Não há honra dentro dele, não há honra dentro dela. Pega parte da herança e dá tchau. Pai, estou indo, me dá parte da herança. Na hora que o pai dá, ele não consegue, porque o pai tinha mais autoridade do que ele. Não consegue admitir e compartilhar aquilo que ele está recebendo junto com aquele que tem mais autoridade do que ele, junto naquele lugar. Quantos empregados que ele recebe alguma coisinha, deixa o patrão na mão, fala tchau, estou indo. Quantos maridos e esposas que vão convivendo, passando uma luta. De repente o cara começa a faturar e recebe ali uma herança, ganha ali um bom dinheiro e abandona aquela que teve com ele. Então é meio que comum as pessoas não conviverem com uma outra autoridade junto. Ele quer ir embora, quer ir embora. Isso acontece muito, acontece nas igrejas. É muito comum isso acontecer. Eu já sou calejado com isso aí, é natural. Isso para mim é natural por causa da parábola. Quando a pessoa é muito abençoada, ela está prestes a ir embora se for um rebelde. Porque a rebelião é manifestada naquilo que recebe. Tem uma psicologia do mundo aí fora que usa a frase assim, quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro, dá poder para ela. Eles extraíram isso daqui. Dá herança para o filho pródigo. Se ele for um rebelde, ele vai. Se ele for filho, na essência, e quer compartilhar com quem tem mais autoridade com ele, ele fica mesmo recebendo. Então, quantas pessoas são abençoadas e querem ir embora? Quantas pessoas chegam arrastadas depois que se levantam e vão embora? Por quê? Porque ela não consegue conviver, ela não consegue honrar a pessoa que está do lado dela, que tem mais autoridade, porque ela se acha que tem mais autoridade, ela acha que é melhor, ela acha que pode andar sozinha, e aí sai e vai construir o seu chiqueiro. Todos que fazem isso vão construir chiqueiro em algum momento da sua história. Todos que saem da casa do Pai são abençoados com talentos, abençoados com tantas coisas, e saem, vai construir chiqueiro, porque não consegue conviver no lugar onde precisa ser submisso ao Pai, no lugar onde tem que amar o irmão, que é difícil. Esquece que ele também é difícil de ser amado. Então tinha que ficar na casa do Pai. Então eu preciso aprender a tomar decisões corretas. Vou buscar, eu vou pedir. É de meu direito ter herança, é meu direito buscar a herança, aquilo que me cabe, é meu direito buscar uma família abençoada, buscar recursos financeiros para abastecer o celeiro da minha casa, da minha família. É bênção, não tem nada errado. A herança faz parte dos filhos, ele só está esperando o filho pedir, quando pede, ele dá. Pede, dar-te-ei, é natural. Então, quando eu peço, é natural, ele vai abençoar. O problema é que depois que é abençoado, manifesta as decisões erradas a partir de um ato de rebeldia interna, porque agora acha que já tem muito. Eu poderia dar uma lista de situações que eu vivo e que já conheço, que outros viveram. Então eu preciso tomar decisões corretas até o final, para não fazer isso. Ele tomou uma só correta.
E as outras todas foram erradas. Então que não sejamos nós, e o texto nos ensina exatamente isso, tomar decisões corretas. Até o fim. Até o fim. Agora veja que interessante o verso 13, ó. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Veja aqui, olha que interessante. Tem muita gente que parte da casa do pai, igual ele. Ó, e não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Ele juntou tudo e foi. Ele achou que estava abafando. Tem muita gente que se afasta da reunião, se afasta da comunhão com os irmãos, se afasta da casa do pai, se afasta do pai da casa. Ele pensa nele, dentro dele, ele está achando que está muito bem. Tem muitos que talvez pensem que está muito bem. Porque, aliás, está dando tudo correto, está dando tudo certo, as coisas estão acontecendo, estão acontecendo, estão indo longe do Pai. É enquanto você tem uma partezinha da herança, tem um restinho de recurso daquilo que você aprendeu, um restinho de recurso daquilo que você recebeu no Espírito, do próprio Espírito de Deus. Então você está tendo alguns recursos, então dá a falsa ideia de que você está se dando bem, que a decisão foi correta. Assim foi ele. Este homem fez isso. Ó. Não se passou muito tempo, ele reuniu tudo o que tinha. Então ele tinha alguma coisa. Só que essa alguma coisa que ele tinha, para ele era tudo. E aí ele simplesmente sai, ele pega e vai embora, ele deixa o pai e vai embora, não está nem com ninguém. Pegou a parte dele e vazou, e está se achando, ele acha que está dando tudo certo. Ele acha que está tudo bem, ele acha que está tudo ok. E tem muita gente assim que está se dando bem, pensa que está se dando bem. Só que tem um problema, ele não está com aquilo que mais vale. Todos aqueles que saem da casa do pai, todos aqueles que não conseguem conviver com o irmão, não aprendem a amar os irmãos, a conviver com os irmãos, com as suas diferenças, não tem prazer de estar na congregação, não tem prazer, não consegue conviver debaixo de autoridade. Todos aqueles que passam por essa dificuldade e vai embora, tem a falsa ideia de que está tudo bem. Só que há um detalhe aqui importante. O que mais vale não está com ele. Tem muita gente que está querendo comer, veja aqui, ó, ou vai querer comer. Está comendo, ou vai querer comer em algum momento aí. As alfarrobas, as bolotas do porco. Vai comer lavagem de porco. E o pior, quando chega essa hora, que a pessoa sai, cai a ficha, ela já vai estar num estado de chiqueiro. E nesta hora, ela vai pensar que acabou. Nesta hora, ela imagina que acabou. Ela pensou que estava levando tudo, porque olha o texto, ó, não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha. Ele achou que tinha levado tudo, mas no coração do pai, ele não deu tudo. O pai disse, você não vai levar tudo. O coração do pai disse, você não vai levar. Você vai levar o dinheiro, porque dinheiro para mim não interessa. Você pode levar o teu carro do ano, pode levar teu cargo, você pode levar, mas o anel fica aqui em casa. Você pode levar o que você quiser, mas a sandália você não leva. Você pode levar o que você quiser, dinheiro, leva ouro, leva prata, vai levando. Pode ir levando. Mas a veste, a túnica especial, nova, essa fica aqui. E aí o pai não liberou para ele tudo. Ele pensa que levou tudo. Então muita gente que abandona a casa do pai está pensando que levou tudo, porque ele sai no auge, pensa que levou tudo. E daqui a pouco tudo que ele levou se transforma em nada, porque sem o pai tudo é nada. E aí ele simplesmente vai cair em si. Só que o pai, ele não deu tudo. O anel não leva, a sandália não leva e as vestes ele não leva. Então anota algo aí, ó. Quem sai da casa do pai nunca sai com toda herança, mas pensa que está com tudo, mas tudo sem o pai é nada. Deixa isso gravado. Deixa isso gravado. Ó. Quem sai da casa do pai nunca sai com toda herança, mas pensa que está com tudo. Mas tudo sem o pai é nada. Então tem muita gente que sai achando que saiu com tudo. Está com tudo. Só que saiu sem o pai. Sair sem o pai não é deixar de ser crente. Ele pensa que é um crentaço. Ele pensa que é o irmão da vez. Ele está um crentaço. Ele sai assim, ele está abafando. Mas vai acabar, porque longe da fonte, o pai é a fonte.
na casa do Pai, o Pai é a fonte da casa. Se eu estou na casa com a fonte ali, que é o Pai, aí nunca termina. Mas o Pai sabe todas as coisas. Olha que interessante, o Pai dá tudo o que Ele queria, vai dando. E Ele começa a se achar. Simplesmente o Pai não dá tudo. Tem coisa que o Pai não dá. Você quer ver? Isso eu não coloquei ali, mas você está com a Bíblia aberta aí. Leia aqui comigo o verso 17, 15 e 17. Diz assim, lembra que ele está lá no chiqueiro querendo comer comida do porco. Lembra disso. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar, lhe confessarei: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se, saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o seu pai o viu, e pleno, cheio de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com distinção. Vê? O pai não deixou levar a roupa. Tinha uma roupa escondida. Ponde-lhe um anel de autoridade. Tinha um anel que o pai não deixou ele levar. Ficou com o pai. Escondidinho com o pai. Há coisas que o pai esconde. E as sandálias de filho, ele foi com outras botas. Lidar com porco vai com bota, mas aqui, as sandálias de filho, o pai não deixou levar. Tinha escondido. E também trazei o novilho gordo e preparai-o. Comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Você percebeu? O pai deu a parte da herança, ele achou que estava com tudo, reuniu tudo e foi embora. Mas o pai, sabiamente, porque o nosso pai sabe todas as coisas, ele conhece o coração dos seus filhos. Ele sabe o que cada um tem no coração. Então aquilo que é de direito da herança ali, ele dá, mas tem coisas que é só na casa do pai que tem, esse o pai não dá. O pai não dá isso aqui fora da sua casa. Quem está fora da casa do pai nunca vai ter vestes. Nunca vai ter umas vestes apropriadas de filho, vestiu com distinção. Distinção é, veste ele de forma diferente. Uma veste diferente que só filho tem. Veste de filho é para quem está na casa do pai, com o pai em casa. Muitos pegam herança e vão embora. Está com herança, é filho, tem herança, mas está nu. Não está com a veste, com distinção. Ele não tem uma veste distinta. Ele não tem uma veste apropriada. E aí ele chega nos lugares longínquos, vão saber que aquele menino, vão saber que ele é filho, mas ele não está vestido adequadamente. E a Bíblia diz, a palavra, as Escrituras Sagradas dizem que o mundo vos odeia. Cristo falou isso, o mundo vos odeia, mas tem de bom ânimo, porque ele foi odiado primeiro e ele venceu. Ele venceu o mundo. Então entenda bem, compreenda isso. Compreenda isso. A veste de distinção, uma veste distinta, a veste de santidade, uma veste de linho fino, uma veste própria, é só na casa do pai, com o pai em casa, ele deixa guardadinho para os que estão e para os que voltam. E você está esperando o quê? Então volta para a casa do pai hoje. Volta para a casa do pai enquanto dá tempo. Tem uma veste escondida que o pai guardou só para você. Então veste com distinção. Ponde-lhe o anel de autoridade. Veja, ele saiu da casa com herança, mas sem autoridade. Quantas pessoas saem da igreja, abandonam ministério, simplesmente sai. Ele pensa que tem muita coisa, porque ele sai com alguma coisinha da herança, alguma bênçãozinha. Ele sai com parte, é parte da herança, mas não tem mais autoridade. A unção não está ali, ele não tem mais autoridade. E o fim dele é realmente um chiqueiro. Só que o pai, ele deixa um anel guardado. Ele deixa o anel guardado. Aquilo que é teu, está guardado pelo pai.
o detalhe que eu só tenho da mão do Pai quando eu estou na casa do Pai que guardou. Esse é o detalhe. O Pai tem um anel guardado em casa e ele só dá para aquele que volta para a casa do Pai. Aquele que vem para casa, o Pai entrega o que ele guardou. E assim fez com ele. E também as sandálias de filho, porque só filho vestia sandália especial, uma sandália de filho. Servo, os empregados andavam descalços. Filho não, filho tinha uma sandália específica que era só para o filho. Não era uma sandália qualquer, uma sandália para o filho, uma sandália específica. Agora aqui tem algo muito tremendo. Ele diz, ó, trazei um novilho gordo. Veja, presta atenção, ó. É preciso prestar atenção nos textos, porque isso é muito importante. Isso tem revelação, ó. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Você percebeu que, lendo assim simplesmente, parece que ele fez uma festa, mandou matar um novilho. Tem gente que tem, né? Tem um monte de gado, tem 1000 cabeças de gado. Ah, o filho chegou, pega um lá. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está muito claro. O texto está dizendo assim, ó, também trazei. Também por quê? Porque era para trazer a roupa de distinção, diferente, colocar anel de autoridade, sandália de filho, e ó, também trazei o novilho gordo. Ou seja, tinha um novilho que estava sendo engordado para o filho e o filho não sabia. Era um novilho especialmente para o filho. O próprio pai estava engordando aquele novilho. Ele fala, agora o filho chegou, agora trazei o novilho. Não é um novilho, é o novilho. É aquele que está sendo engordado, aquele que é para fazer festa com o meu filho. É aquele que é para a grande festa da chegada do meu filho. Porque filho que é filho sempre volta. Empregado não, servo não, mas filho volta. E o pai sabe disso, então o pai esconde algumas coisas, ele guarda algumas coisas. E aqui ele guardou. O filho foi com parte da herança achando que era tudo. Por fim, não era nada, porque o que realmente valia ficou com o pai. Porque o pai sabia que esse filho um dia ia voltar. Aquilo que o filho levou não era suficiente. O que ele precisava estava na mão do pai. E ele disse, trazei o novilho, gordo, e preparai-o. E vamos comer, vamos fazer festa. Uma grande festa, vamos regozijar. Então veja bem, se você está longe da casa do pai, ou longe do pai, mesmo estando em casa, que tem gente que frequenta a igreja, mas está longe do pai. Não é o fato de eu fazer parte de uma congregação que eu estou com o pai da casa. Eu posso estar na casa do pai, mas eu não estou com o pai da casa, eu preciso dos dois. Não anda um sem o outro. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Essa palavra é do pai. Ah, mas eu não tenho prazer na comunhão. Então você não está na casa do pai. Você é crente, é cristão, mas não tem prazer de estar na comunhão dos filhos que são irmãos. Assim como todos nós somos. Então, ó quão agradável. Então eu preciso ter o pai da casa e estar na casa do pai. Se eu estiver na casa do pai, com o pai em casa, como eu sempre digo, então eu tenho uma veste de distinção, sou vestido de maneira tal que o mundo espiritual sabe que eu estou coberto pelo pai. Tenho um anel de autoridade na minha mão que vai denunciar de quem eu sou filho. Eu vou ter sandálias nos meus pés para identificar que eu tenho um pai. E olha, tem um novilho cevado pelo próprio pai, ou seja, tem delícias que o pai guarda só para filho que volta. Só para os filhos que vêm, só para os filhos que estão dentro, só para os filhos que têm mente de filho, identidade de filho e sabe que é filho e usufrui como um filho. Então, não fica se contentando com qualquer bençãozinha não e vai se afastando da casa do pai. Cuidado com os propósitos. Tem muita bênção que te leva para longe. É parte da herança, vai acabar num chiqueiro. Se for filho, é chiqueiro, não tem o que fazer. Acaba perdendo tudo, perde autoridade, vai sendo humilhado e às vezes leva anos para que isso ocorra. Só que quando voltar, se der tempo para voltar, porque muitos não têm tempo, mas se der tempo de voltar, tem um anel que era só dele. Tem uma veste que é só daquele que volta. Tem um novilho que foi engordado só para ele, tem sandália que só serve no pé dele. É algo que ele tem específico para aqueles que estão na casa e aqueles que voltam para casa. E quem nunca veio e fala, pai, me recebe, eu quero tê-lo como meu pai. O meu pai terreno falhou, os pais dessa geração falharam, mas eu sei que o Senhor é perfeito. Eu quero ter o Senhor como meu pai. E abre o coração para ele e fala, eu quero me reconciliar. Eu estou voltando, pai. Eu estou chegando na tua presença.
Então você que talvez esteja longe da casa do Pai, não brinque, tem um chiqueiro num lugar qualquer para ser preparado por aqueles que se afastam. Há um lugar já separado, o mundo já separou um lugar para os filhos que vão preparar um chiqueiro. É com todos, isso é unânime, isso é um princípio natural que ele próprio ensinou. Quem se afasta da casa do Pai e não tem prazer de ter comunhão com os irmãos, só vai restar um chiqueiro em algum lugar, em regiões longínquas. Mas se você quiser se achegar, o Pai está pronto para abraçar. Enquanto o menino idealizava o que ele ia falar, o pai já estava engordando o novilho. E o menino nem sabia. Deixa eu esclarecer isso para você. Tem coisa que você nem sabe que o pai já deixou pronta para você. Eu só preciso ter essa consciência, você só tem que ter essa consciência que precisa estar na casa do Pai, precisa estar convivendo junto com os irmãos. É preciso amar o teu irmão, aquele que foi gerado do mesmo Pai, aquele que professa a mesma fé, aquele que entende que Cristo é Salvador, é Senhor, é Remidor, aquele que olha para o Pai e fala: Pai, o Senhor deu teu filho para me fazer filho. O Pai me amou tanto que deu o Filho único dele para me fazer também co-herdeiro com o Filho legítimo dele. Então hoje eu sou co-herdeiro com Cristo. Então tem muita gente que está longe da casa do Pai. Mas deixa eu terminar aqui, porque no início eu disse que são 4. O próprio tema já diz, né, que são 4 personalidades e uma história. Então a primeira personalidade é o Pai, a segunda é o Filho, a terceira é o Espírito Santo, e a quarta personalidade engloba os 2 filhos. Engloba ali os filhos. E os servos. Os servos são os anjos, mas eu quero falar só dessas 4 personalidades. Da Trindade que está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito, e falar da humanidade que está representada na vida do Filho. Primeiro, a pessoa do Pai. Você não tem dificuldade para descobrir no texto onde que o Pai está. Certo? Não há nenhuma dificuldade, eu acredito, para você descobrir que o Pai está aqui no texto, porque é assim que está. A segunda pessoa que está da Trindade aqui, ela está nesse lugar, no verso 17, ó, caindo em si, falou consigo mesmo. Quem que trouxe a memória dele? É o Espírito Santo. É a segunda personalidade. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue ser convencido de nada. Só foi convencido pelo Espírito Santo, porque é Ele que vem para nos guiar em toda a verdade. E Ele vai cair em si, Ele vai lembrar de uma verdade. E essa verdade que vai trazer como guia, como um condutor, encorajá-lo a prosseguir. Então diz aqui, caindo em si, falou consigo mesmo. Ele começou a idealizar, falou: mas os empregados, a casa do meu pai, lá tem pão, tem comida. Ele começa a lembrar, é o próprio Espírito Santo aqui agindo. Hoje é assim, quem está longe tem aquelas flechas maravilhosas do Senhor, dizendo: volta para casa, vai para a casa do Pai. Você está sofrendo à toa, estão todos felizes lá, você está aí fazendo o quê? Vai para a casa do Pai. Vai lá, lá tem pão. Lá não falta alimento, vai para lá. E aí aqui é revelado a obra do próprio Espírito Santo, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de guiar também por toda a verdade e de glorificar o Filho. Agora olha que interessante. Tá, então a figura do Pai está aqui, do Espírito Santo aqui, quando convence, que o Espírito Santo fala com a tua própria voz. Quando você ouve a sua própria voz numa direção da palavra, é Ele falando com você. Porque Ele vai usar uma voz que você conhece. E Ele pode usar outras pessoas para te aconselhar, mas aqui usou o próprio intelecto do menino que estava ali, num chiqueiro. Então Ele fala, ele não arrasta, mas Ele convence. Ele fala, Ele faz cair em si. Quantas pessoas estão me vendo agora, sabe, na sua própria vida, que caindo em si, sabe do erro que fez, o que deveria fazer, então é só fazer. Aqui é revelado o Espírito Santo. O Pai é o Pai, o Espírito Santo é aqui. Agora, onde que está Cristo aqui? Onde que está Cristo? Cristo está no verso 18. Ó. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu Pai. Em João 14,6, alguém pergunta para Cristo: mostra-nos o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Onde que Cristo está aqui? No caminho. O caminho é Cristo.
O Filho é convencido pelo Espírito, vai no caminho que é Cristo e vai rumo ao Pai. Sem o caminho ele não chegava onde está o Pai. Aqui, levantar-me-ei, depois ele ser convencido pelo Espírito Santo, ele toma o caminho que é Cristo e vai para o Pai. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está sendo revelado aqui as 4 personalidades: o Pai, o Espírito Santo e o caminho, que é Cristo. Cristo continua sendo, ele é o caminho. Não tem outro meio de chegar até Deus. Não adianta você buscar nada nem ninguém. Você chega até o Pai pelo caminho, que é Cristo. Cristo é o caminho, convencido pelo próprio Espírito. O Espírito te traz o convencimento, você vem para o caminho e vai até o Pai. E o Pai te abraça e dá aquilo que você nem imaginava que tinha pronto para você. Essa é a dinâmica. E ele faz festa, porque ele diz: o meu filho estava longe, morto, e ele retornou. Então veja, tem muita gente longe do Pai, e não aproveita esse caminho. Então aqui é revelado a Trindade. Hoje a dinâmica é a mesma. Quando você sabe o que deve fazer e não faz, mas você sabe, quem é que te falou que você está fazendo errado? É o Espírito Santo. É Ele próprio que te dirige, o próprio Espírito do Criador. Aí você fala: eu vou levantar, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou me reconciliar com o Pai, eu vou para a casa do Pai, eu vou congregar com os meus irmãos, eu vou para lá. Assim que sai esse período, eu quero buscar rápido uma congregação, não importa a placa, eu vou buscar uma congregação, juntar com os meus irmãos, eu vou conhecer pessoas, vou fazer parte aí dessa família, eu quero ir para lá. Aí eu preciso do caminho, que é Cristo. Cristo me leva até esse caminho, e o Pai me abraça. O Espírito me convence, o Filho me dirige e o Pai me abraça. Aqui existe a Trindade revelada nesse texto. Só que eu disse, a Trindade eu falarei outro dia, mas para você entender que ela está em toda a palavra. Está em toda a palavra. E hoje, agora, nesse momento, eu quero orar com você nisso. Se você está longe da casa do Pai, se você se sente daquelas pessoas que estão comendo bolota de porco, se você se sente aquelas pessoas que está sofrendo, que não deveria ter feito o que fez, não deveria ter se afastado, não deveria ter saído da casa do Pai, você já foi convencido. Então agora você precisa tomar o caminho, que é Cristo. Cristo é a palavra, e a palavra diz: volta para a casa do Pai. O Pai não é acusador, o Pai é introdutor. Ele vai abraçar você. Ele tem um novilho cevado, prontinho. Então eu preciso entender que hoje Ele está chamando aquele que está na casa do Pai, se sentindo um empregado, ele não entendeu que é filho, e aquele que um dia esteve por também ficar deslocado na sua identidade, não conviver com o irmão, foi embora. Então hoje é um dia de reconciliamento, ou reconciliação com o Pai, através do caminho que é a palavra está aqui, está sendo ministrada. Esse é o caminho é essa palavra. Você já foi convencido, só que o caminho não anda, é eu que ando no caminho. O caminho, ele está aberto. O caminho não anda, o caminho ele já é. É eu que decido andar por ele. Então pega essa palavra, da qual o Espírito está te convencendo, entra nesse caminho e vai rumo ao Pai. E o Pai está pronto para te receber. De forma muito simples, se você estiver aí nessa condição, longe, percebendo que está longe da casa do Pai, não está honrando o Pai, tem dificuldade com os irmãos. Eu quero orar no geral para todos vocês, para que todos nós tenhamos essa consciência de que precisamos sim do Pai, precisamos sim conviver com o nosso irmão. Tem que aprender a conviver com o irmão, senão o Pai não te recebe, você não será vencedor. Quem me ouve pregar sobre isso sabe do que eu estou falando. Para ser vencedor eu tenho que conviver com os outros vencedores, senão todos vão ser derrotados. Eu preciso aprender a conviver com o meu irmão. Eu não posso olhar para o meu umbigo, eu não posso pegar parte da herança e sair vazado. Eu preciso conviver com o meu irmão. E eu preciso desfrutar dessa alegria, honrando as autoridades que o Pai coloca na minha vida. Então eu necessito disso. Até hoje, toda vez que o meu pastor vem, eu sempre honro ele de alguma forma. Sempre. Às vezes eu ligo para ele para pedir nada, só para ouvir a voz dele e ele ouvir a minha. Eu sei que fazendo isso eu estou honrando ele, porque ele me ouve e eu não passo problemas quando não são necessários passar, são problemas que a gente resolve, porque filho maduro resolve seus problemas. Quando é muito grande ele procura o pai.
Então, quando tem coisas a resolver, algumas eu falo com ele, quando não, eu falo com o Pai Celeste, mas eu honro a autoridade que está sobre mim. Eu só estou onde estou porque o Pai usou a mão dele para me colocar onde estou, na posição ministerial. Então, a honra, eu começo a desfrutar. Tudo que eu tenho, eu desfruto junto com ele. Eu me alegro junto com o meu Pai ministerial, o meu Pai espiritual, ou seja, o meu pastor. Então eu preciso aprender isso, a conviver com os meus irmãos, a honrar aqueles que estão sobre mim em autoridade. Eu preciso conviver e desfrutar. Ele deu a herança que era para desfrutar dentro da casa do pai, com o pai em casa, com o irmão, com todos. Olha que beleza, não tinha passado nada disso. Tinha passado nada disso. Então hoje é um convite para que você volte. Se você está longe, você volta. Se está firme, firma mais ainda. E se está distante, retorna.